Fazer uma reviewzinha básica aqui e teste também, né? Desse thermal put aqui, tá? Acho que é assim que chama. Então, vamos lá. Vou aplicar inicialmente só no meu SSD. Futuramente, quando eu for limpar o computador geral, tirar todas as peças, eu vou aplicar aqui no VRM, talvez nas memórias RAM, porque atualmente elas estão com pasta térmica mesmo, a gente sabe que não é o ideal, né? Placa de vídeo nem vou abrir por enquanto, porque acho que nem compensa. Porque ela ainda tá na garantia, ela tá nova ainda. Então vou aplicar mais nas outras coisas mesmo, tá? Então vamos lá. Vou tirar o SSDzinho aqui. Ele tá com alguns thermal pads ali, ó, tá? E isso aqui é um dissipador gambiarrado que eu fiz pra colocar nele, porque ele não tinha dissipador. E como é aqueles SSDs white label, eu até vi que as fabricantes do chip dele são as fabricantes boas, mas não dá pra gente confiar 100%, né? Então, ele é white label mesmo. E aí, eu fiz esse dissipadorzinho, porque a gente sabe que esse dissipador esses SSD NVMe White Label, eles são bem esquisitos, tipo, eles param de funcionar do nada por causa de temperatura, tá? Então, a gente vai estar aplicando ele ali, e é isso, vocês vão ver agora. Então, rapaziada, vamos lá. Beleza? Acho que eu tinha esquecido de falar pra vocês, mas ele batia cerca de 54 graus, tá? Só que eu esqueci de fazer pro vídeo, essa filmagem. Com esse parafuso pra cá, vamos lá. Vou ter que tirar esse dissipador gambiarrado que eu fiz, né? Aí, uma perninha. Pressionar, aí sai também. Tá aqui, ó. Então, eu tinha uns pedaços de thermalpad, né? Nem thermalpad certo pra usar. Eram só pedaços. E ele já não era tão bom, porque eu arranquei isso de uma placa antiga de TV, tá? Então, é isso. Joguei até no lixo aqui de uma vez, né? Nem sei se filmou direito, porque agora que eu vi na câmera que eu fui jogar no lixo, que eu tava na posição errada pra filmar. Acho que essa posição vai ficar boa. Só decorar aqui. Então vamos lá. Vamos pegar o Thermalput agora. Vamos abrir ele, tá? Nunca nem cheguei a abrir, chegou a não abrir ainda. Então vamos lá. Somente tem ele aqui, né? Deixa ele pro lado, vamos ver o que tem. Tem a espátulazinha pra gente tá abrindo. Tem as duas camisinhas pra colocar no dedo, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem método de uso aqui. Não tem. Então, a gente vai ter que no improviso aqui mesmo, né? Então, calma aí. Então, rapaziada, dei uma pesquisada aqui, né? E vi como é que aplica. Então, vamos lá. Deixa eu até ver se está na posição certa de filmagem. Tá na posição boa. Dependendo na hora da edição, eu dou um certo zoom. A gente pode ver que ele tá aqui, ó. Beleza? Agora a gente tem que pegar um dos dedos, a gente tem que colocar essa proteçãozinha. Acho que é para não contaminar ele com gordura do dedo, tá? Então, vamos lá. A gente inicialmente pega com a espátulazinha aqui, ó. Pega uma quantidadezinha, né? É normal isso aqui meio que sair, tipo, sobrar, só que a gente já vai também saber o que a gente tem que fazer. Aqui a gente coloca, pode até cortar isso aqui, que não precisa dessa quantidade também. Vou ser econômico, tá? A gente aperta ele aqui. Na verdade, a gente pode até colocar isso aqui lá assim, e aí ele vai ficar num jeito legal, tá? Aí deixa assim, que eu deixo para economizar depois, na que eu for tirar o resto. Antes que me pergunte quanto que eu paguei, vou estar colocando na tela aí quanto que eu paguei, né? Já de cara agora eu não lembro. Se eu não me engano, eu consegui um cupomzinho na Shopee e aí ele veio um pouco mais barato, tá? Eles têm uma certa dificuldade em sair do dedo aqui, peraí. Sair da espátulazinha, que ele é meio gosmento, né? Então, vamos lá. Se alguém quiser vir falar, ah, mas sua aplicação não tá muito certa, eu tô ligado, tá? Eu tô ligado que eu tô fazendo aqui meio errado, mas é isso. Acho que assim tá bom também. Olha, o que sobrar, depois a gente vai vir com a espátulazinha, a gente corta. E aí a gente consegue reaproveitar. A gente só joga ela aqui dentro de novo e reaproveita, né? Então é isso.
Nem sei se utilizar, tipo, vale a pena colocar nas memórias, mas eu vou colocar também para evitar que elas queimem, tá? Para evitar o superaquecimento das próprias memórias. Vamos lá. Eu acho que eles vão todos se juntar aqui, então não tem tanto problema. A gente só tira o que espalhar para as laterais, beleza? Então, é isso. Eu achei que ele era menos pastoso, mas ele é relativamente bem pastoso, tá? Então não é a coisa mais fácil do mundo se aplicar, não. Mas a vantagem dele é que você não tem que ficar se preocupando com largura de thermalpad, tá? Então é isso. Agora a gente vem com o nosso dissipador e coloca ele aqui. E coloca, cadê? Tá na posição. O dissipador ele não tem um tamanho exato, então os dois lados ficam meio que sobrando, tá? Eu acho que eu. Assim tá, deixa eu até ver. Aqui, ó. Aí. Tá, eu não vou necessariamente encaixar, porque eu tô querendo que ele dê um mínimo de pressão depois ainda, tá? Então, aí, tá certo. Então a gente pode tirar esse dissipador. Não foi do jeito que eu esperava. Ainda veio no chip, na parte aqui ainda. Mas eu acho que dá pra gente tentar fazer alguma coisa, né? Vou tentar cortar aqui, deixa do jeito que tá. Vou tentar só tirar os excessos aqui, né? Dá pra ter colocado uma bolinha bem pequena. Só que aí cai naquilo que o pessoal fala que não é certo. Só que eu nunca vi dar problema por causa disso, que a não ser em placa de vídeo mesmo. Aí pode dar, mas eu também nunca vi. Que é o da bolha, entendeu? O chip. Porque você esqueceu de passar a passatempo térmica num ponto. Mas é isso. Vamos lá. Aqui também. Tira aqui. Agora eu vou tirar do dissipador também esses excessos, tá? Porque aqui basicamente só veio o excesso, na verdade, né? Se eu for ver aqui, ó. Dá pra olhar em volta do chip, só veio basicamente excesso. Aí, eu acho que tá minimamente bem aplicado, tá? Como eu falei, primeira vez que eu mexo com esse Thermalput, então eu não tenho a experiência necessária para estar fazendo pela primeira vez um negócio tão bem feito, tá? Eu nunca mexi com esse tipo de interface térmica, podemos dizer assim. Então, vamos lá, só vou abaixar de novo eles aqui, para eles acomodarem bonitinho. Lembrando que todos esses pontos que vocês estão vendo agora, que não estão com o contato, que não estão com o thermalput em cima, eu vou até arrancar um pouco mais lateral, como eu falei. Na hora que eu for encaixar, eu sei que ele vai espalhar mais, e aí ele espalhando mais vai ficar no jeito certinho, né? Eu não dei o contato 100% ainda, então é isso. Aí, como eu falei, estava batendo aproximadamente uns 54 graus, rodando teste de estresse de SSD, né? Aí 30 e poucos graus em normal, como ele é o HD do sistema, ele tá básico, tipo, como ele é o armazenamento principal do sistema,
Ele tá quase sempre funcionando, mas é isso, tá? Então vamos lá, ó. Coloquei em cima de novo. Vou encaixar ele bonitinho. Aí. Aí, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas... Que sacana, aí, ó. Acho que focou. Ele deu uma espalhada de novo e agora ele ficou basicamente do tamanho certinho dos chips, tá? Então é isso. E pra mim tirar 100% de cima deles, eu vou ter que basicamente tirar esse dissipador de novo. Então não tô querendo isso. Pronto. Caiu um restinho aqui, isso aqui eu vou fora. Deu uma sujada no meu mousepad, mas depois eu limpo. Pego um produtinho limpo. Agora vamos colocar as presilhazinhas gambiarradas que eu fiz, mas que funcionam, tá? Tá aqui, veio. E aqui eu vou fazer uma pressão a mais de novo. Acho que é até o contrário, peraí. Porque tem um lá, tem uma que tá... Aí. Peguei um alicate pra poder reapertar eles aqui, tá? Do jeito que eu tava tentando fazer na mão não ia dar certo, não. Basicamente torcer um pouco mais essa pontinha dele aqui. Ah, mas eu podia comprar um dissipador próprio para SSD? Podia. Isso eu concordo que eu podia. A pergunta é: alguém vai me dar um dinheiro? Eu não tô a fim de gastar, sendo que porra, o que eu estou usando já funciona. E, né? Não tô a fim de gastar um dinheiro com ele, não. Então, é isso. A gente vem aqui, ó. Pronto, ó. Prendeu certinho. Deu uma pesquisada e realmente não é condutivo a pastinha. Eu só vou tentar tirar um pouco mais isso aqui, desse que tá em volta. E realmente eu fiz, eu acho que o certo, eu deixei uma camada mais fina possível aqui de material, tá? Que a gente sabe que é o ideal, até em pasta térmica, qualquer coisa condutiva assim, o ideal a gente tá deixando o mínimo de produto, porque aí a condução é mais rápida, né? Eu não vou ter ferramentinha mais fina para tentar limpar, deixa eu ver se consigo fazer focal. Aí, para tentar limpar dentro ali dos... Tipo, em cima desses capacitores da SMD que tá ali. Mas assim tá bom, como ele não é condutivo, assim dá tudo certo. Vou limpar aqui também só o que vazou mais pelas laterais aqui, né? Pronto. Agora é a instalação e eu já volto com vocês com ele instalado, tá? Não vou tentar gravar a instalação porque eu não tô com um tripé grande aqui para gravar essa instalação. Mas então é isso. E esse SSD também é difícil de instalar ele lá no lugar, tá? Então, rapaziada, já tô aqui no PC. Esse aqui é o SSD. Ele realmente é muito white label, porque ele não tem nem nome. Por exemplo, esses outros, esses dois SSDs e esses dois HDs, eles têm um código, um nome, né? Esse aqui também é bem white label, chama só isso aí, tá? Mas aqui, como a gente pode ver, é ele. Aqui tá a temperatura de 33 graus. Vou estar usando o Crystal Disk Mark mesmo. Poderia usar um OCCT, algum programa mais específico de estresse, mas eu não tô querendo, tá? Porque não é o muito objetivo. Vou estar colocando uns 4 GB aqui de coisa para ele testar. Vamos trocar, colocar no disco local C e vamos lá. Vocês vão ter que confiar em mim, que antes bati uns 54 graus e ele fazendo estresse também, porque eu fui burro, esqueci de gravar essa parte e é isso, tá? Que eu só pensei em gravar o vídeo depois que eu já tava desmontando o computador. Então é isso. Vou estar colocando aqui, vou acelerar o vídeo e vocês vão acompanhar aí. Então, rapaziada, a gente pode ver, né? Bateu 28 de mínima e 42 de máxima. Então, deu uma redução aí interessantíssima, tá? De temperatura. Isso com o Crystal Disk Mark, que não é um benchmark para você testar a temperatura, um benchmark para você testar velocidade. Então, para ninguém reclamar, eu vou estar rodando o OCCT aqui, tá? Para a gente não ter reclamações, que eu não fiz um teste apurado. Mas eu afirmo para vocês, rodando o teste pelo Crystal Disk Mark, ele batia
50 e poucos graus com o Crystal Disk Mark, tá? Então já deu uma redução legal de temperatura. Eu acho que assim, nunca fiz o teste pelo CCT, tá? Mas vamos testar ele aqui, tá? No disco local C, que é o disco certo, tá tudo certo, vamos apertar em Start. Tem que esperar o tempinho, porque é a versão grátis, né? Aí, ele tá... Isso aqui eu acho que é pra... como é o CCT, ele tá fazendo teste mais para verificar erros, tá? Mas acho que serve também pra gente estar verificando temperatura, tá? Então vou deixar também um tempo rodando aí. Vou deixar 10 minutinhos rodando e a gente vê o que vai acontecer, tá? Rapaziada, já deixei 6 minutos, vou ter que sair aqui, né? Aí eu não vou deixar o teste rolando, mas a gente pode já ver, né? Deixa eu já dar um stop nele aqui. Pode ver, temperatura máxima que bateu foi 48, mínimo 28, beleza, 48 é o que já tá agora, né? Bateu 52 agora, tá? Mas, como eu falei, batia essa temperatura de 50 e poucos no Crystal Disk Mark, tá? Então aqui ele veio bater uma temperatura bem maior. Então é isso.